Olá, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Bom, se você está assistindo esse vídeo, eu não sei se você seguiu as nossas recomendações que nós colocamos aqui na descrição do vídeo. A gente sugere normalmente ouvir alguma canção antes de chegar para esse momento de reflexão. E a canção que nós selecionamos para hoje era para você mais ouvir, apreciar uma grande orquestra cantando uma música muito famosa, uma música muito conhecida, vários corais cantam. E é uma coisa maravilhosa quando você vê aquele evento, que é uma coisa tão trabalhada, tão organizada, que é uma apresentação de uma grande orquestra. Você pode se imaginar ali no local daquele público, né? Você está ali sentado assistindo, né? E você vê aquela multidão de pessoas se organizando lá na frente com todos os seus instrumentos, todas aquelas vozes. E você pode se perguntar, mas será que vai dar tudo certo? Como esse grande número de pessoas com instrumentos diferentes e vozes diferentes, como eles vão conseguir caminhar tudo no mesmo sentido, cantando tudo dentro de uma grande harmonia, seguindo todo o mesmo roteiro? Como isso vai ser possível? E aí entra então o maestro, e ele vai até a frente e começa a orquestrar, e começa a conduzir todas aquelas pessoas e produz algo maravilhoso. Todos aqueles instrumentos distintos, todas aquelas vozes diferentes, de repente começam a caminhar no mesmo sentido e o espaço é tomado por um som maravilhoso, extremamente agradável, um som que toca os nossos corações. É assim que acontece quando a gente assiste uma orquestra muito bem organizada. E ao assistir, fala sério, não dá vontade de sair de lá e falar assim, olha, quer saber? Hoje eu vou aprender violino, hoje eu vou aprender violão, hoje eu vou aprender teclado, um piano, qualquer coisa, porque a gente se sente motivado a tocar também, porque a gente quer de alguma forma interagir, fazer parte, a gente se sente motivado pela música, ela mexe com a gente, ela nos deixa entusiasmados. Essa é uma das belezas dessa arte maravilhosa. E hoje eu quero conversar um pouco contigo a respeito do assunto que toca sobre isso. O tema da nossa reflexão de hoje será servindo a glória do grande maestro. E para isso a gente vai olhar o que Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Até aqui a nossa leitura. Antes disso e seguindo isso, Paulo continua desenvolvendo a respeito de uma característica muito importante no meio do povo de Deus. Para a gente entender um pouco melhor, nós estamos aí vindo de uma celebração muito importante entre os cristãos, que é o Pentecostes, que celebra a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo que vem agora habitar no nosso meio como nunca antes nós tínhamos, né? De uma forma completamente nova, de uma forma completamente diferente. E isso é fundamental para o desenvolvimento do povo de Deus, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. O Espírito Santo, quando ele chega e está habitando no meio do povo de Deus, ele promove diversas qualidades, diversas ações no meio desse povo. Ações que, sem elas, o povo de Deus não seria povo. O povo de Deus, por exemplo, não seria, como Paulo nos lembra na carta aos Efésios, unido, porque a união é, por exemplo, uma dessas grandes ações promovidas pelo Espírito Santo no meio da igreja. Mas aqui, quando Paulo está falando aos Coríntios, ele fala de uma outra ação importante que, sem ela, nós não poderíamos ser o corpo de Cristo como somos hoje. E quando ele vai falar a respeito da ação do Espírito Santo no meio da sua igreja, Paulo ele diz que o Espírito Santo é quem promove os serviços. Ele quem distribui as habilidades para que cada cristão, cada pessoa possa, de alguma forma, fazer algo ali no meio do corpo de Cristo. E é interessante observar que o povo de Deus é um povo muito diverso, é um povo muito diferente. Lá, desde Atos, a gente vê que tinham pessoas de diversas culturas diferentes se encontrando. De povos diferentes, de nações diferentes, de línguas diferentes, pessoas com habilidades completamente distintas. Pessoas com projetos pessoais diferentes.
Entretanto, eles conseguiam caminhar unidos de uma forma que nenhum outro povo conseguia. Como isso era possível? Através do Espírito Santo. E o Espírito Santo usa de uma estratégia muito legal para que essa união possa acontecer. Ele distribui entre cada cristão e cada cristã algumas habilidades que, ao se juntarem, conseguem atender o propósito delas aqui na Terra. Ou seja, não há um cristão que tenha todos os dons, todas as habilidades, todas as capacidades para desenvolver esse reino por aqui. Não. O Espírito Santo ele distribui a cada um uma habilidade, a cada um uma capacidade, de forma que um precisa do outro para que essa obra aconteça de uma forma muito legal. É claro que ele poderia dar tudo para uma pessoa só, mas não foi a metodologia que ele escolheu. Porque quando a gente não tem todas as características em nós mesmos, a gente precisa do outro. A gente depende do outro. E o Espírito Santo vê a beleza nisso. E como nós lemos no nosso texto, ali no versículo 7, ele distribui essas características da forma como ele acha melhor. Mas por que de toda essa diversidade? Qual a importância disso? Por que o povo de Deus não é apenas aquele grupinho fechado com uma única forma de pensar, com um único jeito de agir, com uma única forma de caminhar? Por que existe toda essa diversidade no meio do povo de Deus? Bom, começa com o nosso próprio Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que ele é um coletivo singular, que a gente chama de trindade, ou seja, um Deus trino que subsiste em 3 pessoas, mas é um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora um único Deus, distintos, com propósitos distintos numa grande peça chamada salvação. Cada um cumprindo o seu propósito e cada um fazendo a sua parte. Não é interessante ver como o projeto do Pai amoroso é dado continuidade, executado pelo Filho, e continuidade após a ação do Filho através do Espírito Santo, e enquanto a atitude de um está caminhando, o projeto de um está caminhando, os outros também estão trabalhando, cada um na sua parte. Eles trabalham assim, é como Deus caminha, é um Deus em comunidade, e ele espelha essa característica dele no seu povo. Ele quer que o seu povo seja apesar das suas diferenças. E quando nós vemos o nosso texto, ele fala exatamente sobre isso. Quando você olha para o capítulo 4, ele fala que, para o versículo 4, ele fala que há diferentes tipos de dons, habilidades completamente diferentes, mas o Espírito que está agindo, conduzindo, é um só. Ele fala que há diferentes tipos de ministérios, diferentes formas de você servir, porém, há um único Senhor, e esse Senhor com S maiúsculo está fazendo uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, e fala que há diferentes formas de atuação, mas há um único Deus Pai, que é tudo e efetua tudo em todos. A Trindade sendo representada aqui, mostrando a diversidade do nosso Deus e mostrando que no meio do povo também há essa diversidade. Porém, esse Deus é o que nos leva à unidade. Então, quando a gente olha para tudo isso, para toda essa passagem, a gente consegue fazer um paralelo com a orquestra. E eu acho isso muito legal, porque na orquestra nós temos todos aqueles músicos, né? Todas aquelas pessoas que são estudadas, que se prepararam para aquele momento, mas com suas habilidades distintas, com instrumentos diferentes, e até mesmo o vocal, o coral com suas vozes diferentes. E enquanto a gente pensa que cada um poderia caminhar para um sentido e desprezar o outro, ou se achar melhor que o outro, de repente chega ali quem vai reger tudo aquilo. Chega o maestro e começa a colocar uma ordem em tudo aquilo. De forma que aquela grande equipe distinta consegue caminhar para um mesmo sentido e produzir algo maravilhoso, entregar uma peça incrível para o pessoal que está assistindo. Então o Espírito Santo age como esse grande maestro nessa obra maravilhosa que é a obra da salvação do povo de Deus. E nós somos chamados a olhar para ele, não desviar o olhar e, de acordo com as habilidades que ele mesmo nos deu, fazemos a nossa parte, entrar no momento do nosso ato, fazer o que a gente tem que fazer. E do outro lado do palco, sentado nas cadeiras confortáveis, está o povo ali querendo ver tudo o que vai acontecer. E provavelmente, ao ver toda aquela execução, se sentindo entusiasmado com a mensagem que a canção vai trazer. Esse seria o mundo que observa a igreja e que pode ver através da união e da harmonia que existe no meio da igreja,
a glória de Deus, a beleza de Deus, a ação de Deus. Então, eu queria te propor o seguinte pensamento para hoje. Eu queria que você se perguntasse sobre onde você está. Você está participando da orquestra? Executando, servindo, participando do reino de Deus com as habilidades que o próprio Espírito Santo te deu, envolvido nesse grande ato de anunciar a salvação de Deus ao mundo? Ou você está sentado lá no auditório, observando tudo isso acontecer? Porque no reino de Deus não existe músico parado, aposentado, ou músico que não participa. Quem não está participando, automaticamente está sentado na plateia, apenas assistindo. Mas, se você faz parte do povo de Deus, você tem que estar ali participando com os seus dons, com suas habilidades, nessa obra de arte que é o anúncio da salvação de Cristo Jesus. Caso você ainda não participe, mas está aí sentado na arquibancada, ali, está ali sentado no auditório assistindo tudo isso, ouça essa mensagem cantada, ouça a mensagem do Evangelho, leia essa mensagem do Evangelho, para que ela te toque e para que o Espírito Santo trabalhe em você esse desejo de fazer parte daquela grande apresentação. E que eu e você nos envolvamos no anúncio dessa obra maravilhosa que é a obra da salvação, sendo conduzidos pelo nosso maior maestro, o Espírito Santo. Que ele nos capacite e nos oriente a cada um de nós. Amém.